Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Uma felicidade imensa em fazer parte desse propósito, em acrescentar muito mais do que já foi dito, ministrado, louvado, ao longo de todas essas semanas e ainda do que vai vir nesse restante, e assim a glória de Deus vai se manifestando em nossos corações mais. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias capítulo 51. Temos um bom tempo para meditarmos, sermos edificados pelo Santo e doce Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Uma mensagem de valor. Jeremias 51, verso 6. Como eu disse, serei bastante breve e objetivo. O que nos diz assim, Jeremias, capítulo 51, verso 6. Deus deu o tempo todo, tu és bom, Jesus. Que nos diz dessa forma: fugir do meio de Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Poder sentar. Aqui é um contexto bastante edificante para nós, pois aqui é um cenário onde o juízo de Deus se manifesta sobre Babilônia. O contexto é a mais trágica possível, que é a queda de Babilônia. E aqui, o profeta Jeremias, ousado, corajoso, mostrando tamanha verdade sobre pessoas que se acomodam, sobre pessoas que têm sido envolvidas pelos prazeres do mundo, pelas delícias terrenas. E aqui ele está profetizando a queda do Império Babilônico. Ouça isso, é um momento de transição. Entre o que? Você pode estar se perguntando. É um momento de transição onde o poder humano é confrontado pelo poder de Deus. Ouça aqui o seguinte: quais são os prazeres, a quantidade de prazeres que nós buscamos em nosso cotidiano, em nossa vida, em nossa jornada aqui nessa terra? E o Espírito Santo veio falando comigo sobre essa mensagem, sobre essa profecia de Jeremias, para declarar, para reafirmar, consolidar nossa posição. Obrigado. Que aqui não é o nosso mundo. Que aqui não é o nosso propósito. E isso tem que ser fixado, repetido, a plenos pulmões, porque a gente precisa ter a consciência e a sensibilidade. E aqui, o Espírito Santo confirmou por meio da devocional, onde foi dito a declaração de Paulo, que tudo é lícito, mas uma ação é determinante para a nossa jornada. Neste mesmo verso que foi compartilhado pela irmã Nayara, em 1 Coríntios 6, verso 2, vai dizer: mas eu não deixarei que nada me domine. Nós não podemos permitir que as delícias, que os nossos objetivos terrenos sejam maiores do que o propósito de Deus para cada um de nós, que é a nossa salvação. Nós temos o direito, nós temos o privilégio de sonhar, de planejar, de almejar aquilo para o nosso crescimento profissional, pessoal, para os nossos benefícios pessoais. Porém, contudo, nós não podemos se esquecer do céu. Nós não podemos se esquecer do reino de Deus. Jesus deixou muito bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do Pai, o reino celestial.
e a sua justiça. Muitas pessoas acabam deixando de lado esse pequeno cumprimento, a justiça de Deus. Porque nós vivemos nesse mundo corrompido, falido, espiritualmente morto, mas busquemos ser justos diante de Deus. Jeremias se mostrou justo. Jeremias não se dobrou. Jeremias não se curvou perante as belezas do mundo. Esse povo, nesse exato momento, está naquele período muito agradável, onde eles estavam naquele dilema. Eles se estabeleceram, construíram seus lares, construíram suas vidas, construíram a sua prosperidade. E a gente, conforme vai evoluindo como ser humano, estudando, se capacitando, buscando ser profissional de excelência na nossa área, seja na área de marketing, seja na área da culinária, a gente busca, a gente tem esse direito, porém, nós não podemos se esquecer que a nossa essência é o céu, que o nosso destino é o céu. Porque as pessoas têm sido tomadas pela tamanha loucura em deixar que o dinheiro, em deixar que o lucro, em deixar que a felicidade terrena venha dominar a sua história. Portanto, tudo me é lícito. O dinheiro, o trabalho, o esforço, a prosperidade terrena, mas isso não vai dominar o meu chamado diante de Deus. Não pode dominar. Lembre-se, aqui não é o seu lugar. Os judeus se estabeleceram. Os judeus estavam ali, tudo uma vida mansa, minha casa está em ordem, meus filhos estão crescendo, eu estou lucrando, eu estou me dando bem em qualquer área. Porém, são esses os perigos que o mundo tenta nos cegar, porque vamos vendo tudo dando certo, tudo fluindo de maneira agradável, de forma favorável para nós, mas a gente não pode se apoiar nisso. Não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. O nosso foco é o Senhor. Nossos pés estão no chão, mas o nosso coração está guardado em Cristo Jesus. Guardado em Cristo Jesus. E essa loucura que aconteceu em Babilônia e acontece hoje em dia, você vê a quantidade de cristãos que perdeu a sensibilidade espiritual, onde deixar de ler a Bíblia se tornar um corriqueiro, onde orar, nossa, apenas nas horas de aperto. Porém, Deus não quer isso. Deus não quer interesseiros, simpatizantes, não. Ele quer discípulos. Ele quer pessoas fiéis. Está tudo bem na minha vida? Vou orar a Deus, vou buscar a Deus. Buscar a Deus é questão de fidelidade. Então a gente não pode ter esse comportamento, uma postura de dependência. As coisas não feias, dobra o joelho. Não! Orar sem cessar. Orar sem cessar. O chamado aqui, quando Jeremias fala, fugir. Eu fugi. Jeremias falando, fugir. É muito mais do que um distanciamento geográfico. É você se distanciar daquilo que pode estar sabotando o seu chamado com Deus. Fugir dessa loucura. A Bíblia deixa bem claro, conforme disse anteriormente, 1 Coríntios 6,12, e Paulo vai dizer para Timóteo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda cobiça. E onde está encaixada a cobiça? Nas obras da carne. E deixa eu te falar, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. É verdade. Não tem compatibilidade, não tem como relativizar. Eu amo a Deus, porém eu não posso deixar de buscar aquilo que eu tanto quero. Mas será que é o querer de Deus? Você coloca Deus no comando da sua vida, você coloca Deus no centro dos seus planos. Deixa eu te dizer algo de comum esperança e humildade. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Os caminhos de Deus são maiores que os seus. Você às vezes está almejando, estamos em abril, daqui a 8 meses eu quero expandir muito mais a minha vida material, mas já consultou a Deus? Já consultou porque Ele sabe o seu futuro, Ele sabe o seu propósito, Ele sabe o que vai acontecer daqui para frente.
Eles estavam pensando. O chamado para fugir é um desafio direto à zona de conforto e à segurança material, em troca da sobrevivência espiritual. É esse o chamado de Jeremias. Fugir no meio da Babilônia, ou seja, no centro de toda a movimentação. Porque hoje a gente está sempre em volta de pessoas querendo palpitar sobre sua vida, te dar conselhos, dicas, porém, será que essas dicas, esses conselhos são seguros? São para te aproximar de Deus ou para te distanciar de Deus? Não dê ouvidos para o inimigo, peça direção a Deus. Porque, deixa eu te dizer algo muito claro, algo relevante. Nem todo mundo que está na igreja quer ver você crescer, quer ver você íntimo de Deus. Eu sei que pode parecer algo sem lógica, sem nexo, mas acontece. Então, a gente precisa ter esse distanciamento. Como é que está o mundo? Eu vou ter uma atitude sóbria, prudente, que se desvia da maldade. E isso para fugir é o quê? É muito mais do que um deslocamento geográfico, é um distanciamento moral e idolatria. Idolatria não combina com aquele que nasceu para herdar a eternidade. Lembre-se, lá no início de tudo, hoje que está no comando do inferno, lembre-se, onde ele começou, no lugar mais lindo, um privilégio sem igual. Mas ele teve a ambição de se igualar a Deus. Sabe, a gente precisa ter essa consciência de que, olha só o mundo espiritual. O povo de Deus, em sua grande maioria, tem vindo da igreja uma grande competição. Se o irmão recebeu mais visão, se o irmão recebeu mais dom, porque o irmão é mais dedicado. Mas será que essa pessoa, na qual está sendo elogiado, está cheio de Deus? Ou apenas cheio de individualismo, buscando seu próprio interesse? A gente vê histórias aí de cantores, artistas, onde foi o princípio da vida musical dos outros? Na igreja. Aí desperta o talento, canta bem, toca bem, ministra bem, passa-se anos e vai usando o evangelho como um método para o benefício pessoal. E as almas e o chamado totalmente de lado. E com isso vão se tornando filhos da Babilônia. Porque estão se contaminando, estão tornando aquilo que Deus colocou em suas mãos como meio de vida. Sendo que Jesus falou, de graça recebeis, de graça deste. De graça você deve passar. Então, foge tudo isso. Deixa eu te lembrar. É fundamental lembrar disso. A Babilônia nada mais é do que um sistema do mundo organizado para se opor a Deus. É um grande sistema onde as pessoas estão competindo, onde as pessoas estão olhando seu benefício próprio, têm tomado atitudes malignas. Paulo é muito enfático para o seu filho da fé, Timóteo, e deixando de forma resumida, em 2 Timóteo 3, ele vai descrever o nível das pessoas, desobedientes à paz de Deus, incrédulos, avarentos, e que negam a piedade de Deus. E muitas outras características, mas a gente precisa se ater a esses detalhes, ao nível de pessoas que estão no nosso meio. As pessoas que cruzam o nosso caminho. Será que essas pessoas têm o fruto do Espírito? Será que eu, olhando para o meu vizinho, será que eu, olhando para o meu colega de academia, de caminhada física, humana, será que essa pessoa tem obras? Será que essa pessoa tem os frutos do Espírito? Lembre-se, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se esses frutos não estão alinhados com os princípios do reino, eu vou fugir, eu vou me distanciar, porque eu não quero corromper o meu chamado, a minha aliança com Deus.
ensina o que é útil, aquele que me ensina o caminho que eu devo tomar, que é o caminho da salvação, que é o caminho de vitória, que é o caminho da eternidade. Fique atento, fuja! Fuja de tudo isso, seja santo. Porque santo é aquele que nos chama. E ainda continuando aqui no verso 6, vai dizer aqui na parte B, a gente meditou rapidamente na parte A, que disse, fugir no meio da Babilônia. E a parte B vai dizer, livrai cada um a sua alma. A gente como ministros, pastores, diáconos, defensores do Evangelho, a gente sempre precisamos tomar o cuidado sobre um detalhe fundamental, que se chama tempo. Temos tempo para todas as coisas. Está na Bíblia, temos tempo determinado para todas as coisas para do céu. Tempo para construir, tempo para semear. E a gente, como ministro do Evangelho, precisamos tomar alguns cuidados que eu vou compartilhar comigo. Primeira coisa, Efésios 5, verso 17 vai dizer, portanto, vede prudentemente como vocês andam. E não é andar humano, botar um pé na frente do outro, não. Qual é o seu estilo de vida? E aí, Efésios, nesse mesmo verso, vai dizer, andai não como necios, loucos, insensatos, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. As pessoas precisam, o povo de Deus precisa ter essa consciência. Peraí, eu tenho que ter meu tempo de consagrar. Aqui na igreja tem sábado, todo sábado treinamento de consagração. Porém, na minha casa, na minha devocional diária, eu tinha ali 10 minutos, 15 minutos para me consagrar mais e mais. Ok, é fundamental, mas tenha cuidado. Tem pessoas no seu meio, pessoas no seu caminho, sendo sanguessuga do seu tempo. Pessoas que você vai evangelizando, doutrinando, ensinando, orando, chorando se for necessário. Porém, essas pessoas não buscam um conserto com Deus, não buscam uma aliança. E você vai ali, perseverando, ensinando com amor, mansidão, esperança. Porém, essa pessoa não dá valor. E por que eu disse tudo isso? Porque vai dizer, o que disse Jeremias? Livre cada um a sua vida. Olha, eu quero avançar. Rian, eu quero avançar. Eu quero vivenciar o reino de Deus na minha vida. Porém, eu não vou perder meu tempo com pessoas que negligenciam a palavra de Deus. Pessoas que no seu íntimo, ao receber a palavra da verdade, deixam de lado, não colocam em ação. E assim essas pessoas vão ser levadas por qualquer vento de doutrina. Então tenha cuidado. A gente deve se dedicar estudar a palavra de Deus, colocar em ação, porque nós amamos a Deus, queremos que o máximo de pessoas venham andar conosco até a eternidade, porém precisamos zelar pelo nosso tempo. O que adianta? Uma coisa é ter paciência. Temos aqui mães que, com paciência, levaram, no caso da nossa missionária, me levou para a igreja com paciência, sabendo cada tempo. Mas outra coisa, irmão, você vai doutrinar marmanjos de 5 anos, você vai ali, doutrina, ensina, passam 3, 5 anos, aquele marmanjo chega aos 30, já não dá bola para mais nada, já não dá crédito. São esses que a gente precisa ter essa consciência. Para mães, pais, responsáveis que estão ali levando seus bebês, crianças. Ok, tem toda essa estação para eles entenderem aos poucos. Mas para marmanjos, para adulto, pare e pense. Que o seu tempo seja investido para aqueles que realmente precisam conhecer a Jesus. E muito mais do que crianças, no sentido humano, mas crianças espirituais. A gente vai perseverar até o fim, mas porém, livre cada um a sua vida. Eu não faço a ideia assim do diálogo de Deus para cada um dos irmãos, mas naquele grande dia,
Se a missionária fala, se Deus fala para a missionária, o que você tem apresentado? Ela vai pedir de falar, eu apresentei o evangelho para o meu filho, eu apresentei o evangelho para tantas pessoas, colegas de trabalho. Porém, e se eu negligenciar, deixar de lado, desonrar ela, desonrar tudo que ela falou ao longo de toda a trajetória dela, de toda a minha vida, eu não vou para o céu não. Porque eu tenho responsabilidade, porque eu sei, eu tenho a consciência do que é santo, do que é profano, de ter discernimento, de ter admiração. Aleluia. Então, livre cada um sua vida. Foca no seu caminho, foca no alvo que é Jesus e não permita que o seu colega de trabalho te afaste disso. Porque o mundo daqui a pouco vai estar no caos. Aí cada um vai ter o conhecimento da verdade. Todo mundo tem acesso à Bíblia, seja fisicamente, seja na internet, seja ouvindo numa rua, numa praça, vai todo mundo. Há uma frase que eu cresci no Evangelho e é verdade. Claro que eu, morando aqui no estado do Rio de Janeiro, posso dizer com certa propriedade, no estado do Rio, nunca vai ter uma pessoa que falar, eu nunca ouvi falar de Jesus. E é verdade. Você vê aí vários métodos, várias formas, várias ações de pessoas para evangelizar em hospitais, presídios, praças, ruas. Vocês podem imaginar da maneira que for. Essa semana mesmo, infelizmente, uma senhora, acho que na segunda-feira que eu vi essa notícia, que foi espancada por estar cantando louvores. Eu não me lembro exatamente em qual parte do Rio. Uma senhora de 70 anos. Foi lá, prestou B.O., um cara que acredita que foi liberado. Então, as pessoas podem não gostar, as pessoas podem não aceitar, mas o evangelho vai ser pregado. Aí, quando chegar o primeiro dia, eu nunca vou falar de Jesus. Não é possível. Não é possível que isso vai acontecer. Então, você que está ouvindo isso, vendo isso, pensa, eu tenho 19 anos, eu dependo do meu pai para conhecer Jesus, dependo da minha mãe para ir para a igreja. Você sabe o caminho, muito mais do que caminho assim, passos para ir para a igreja. Você não conhece Jesus, você sabe que ele morreu numa cruz para te salvar. Aleluia. E aqui vem o Salmo de Babilônia. Eu apenas deixei fixado inicialmente o verso 6. Olha o verso 7. Olha o olhar de Cristo. Preste atenção, no verso 7 do capítulo 51. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Há um detalhe aí, que até não está alinhado com o louvor, que eu tive a oportunidade de louvar. Babilônia é Ará. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou Judéia, Babilônia, o mundo inteiro. E aí a gente volta a lembrar do Evangelho. Resumindo eu peço, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Jesus veio para todos aqueles que que crescem, que ele veio para cumprir uma missão, que ele veio salvar para aquele que se encontrava perdido. Em Babilônia era o quê? Um copo de ouro. Você foi comprado por alto preço. Porque você foi comprado por alto preço. Glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito. Você faz parte da nação de Israel. A nação escolhida para triunfar sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre a imundícia. Porque não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a santificação. Babilônia era. E você, todos nós que somos fiéis a Deus, nós somos a geração eleita. O que aconteceu no passado, Deus não jogou no mar do esquecimento. O que já foi, já era, acabou, está aniquilado, está pago na cruz. Mas Babilônia se corrompeu. E nós vamos buscar sempre aquilo que é reservado para nós no futuro. Para quem se atenta muito bem, a palavra é aquilo que já foi. Babilônia é
era, mas eles se corromperam. E nós estávamos inundados no meio do lamaçal do pecado. Éramos insensatos, éramos loucos, éramos cegos. Porém, Jesus nos amou, porém, Jesus nos resgatou, porque nós cremos no sacrifício de Jesus. E no sacrifício de Jesus, aquilo que era imundício se tornou algo valioso. Você tem valor em meio a esse mundo corrompido. Lembre-se, você carrega o sal da terra, a luz do mundo. E eu reforço dizendo, em todo tempo, sejam alva as tuas vestes. Em todo tempo, sejam claras, sejam cristalinas, sejam poderosas, a luz de Cristo em sua vida. Porque, independente do que aconteça nesse mundo, a sua luz nunca irá se apagar. O mundo pode tentar te espiar, te distanciar de Deus, porém, nós convictos, firmados, em seguir a Cristo Jesus, nós que temos essa confiança, o que nós confiamos? Jesus falando, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do teu coração, quem me segue nunca andará em trevas. Aleluia! O mundo pode estar caído, falido, mas nós estamos em Cristo. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos firmados em uma palavra, em uma rocha inabalável. Invista seu tempo com Deus. Invista mais e mais. Invista de todo o coração. Fuja do ímpio, fuja de ciladas. Desde que cada um vai prestar conta diante de Deus. Todo mundo vai prestar conta, porque a causa disso, a causa de Babilônia ter se corrompido, é claro que, infelizmente, o tempo é muito curto, mas eu convido com os irmãos, depois venham ler Jeremias 50, que vai elencar as causas, porque Deus não se vinga, Deus não se levanta por pouca coisa. Vocês vão ver o livro de crueldade. Recomendo que os irmãos leiam Isaías 50 e também leiam para complementar Jeremias 51. Porque Deus não se revolta por pouca coisa. Ele se revoltou pelo nível de maldade. E olha só o que vai dizer no verso 6. Porque, e não vos destruais na sua maldade. Causa e efeito. Mexendo com Deus, causou imundícia, causou sujeira. Aí vem o efeito colateral. Quem se associa com o mundo vai colher o que o mundo vai te reservar. E lembramos muito bem, Gálatas 6, verso 7. Não nos deixei enganar. Deus não se deixa ser esclarecido. Tudo que vamos semear, isso também colherá. Vai plantar confusão, vai colher violência, destruição. Vai colher uma vaga no lago de fogo. Mas nós temos que ter essa posição de ser santo. Tiago 4, verso 4. Aquele que se torna amigo do mundo, automaticamente, se torna inimigo de Deus. E vice-versa. Eu quero estar sendo íntimo de Deus. Pode o mundo dar as portas, mas eu escolho fugir. Porque eu não vou me associar, eu não vou ser alvo, eu não vou ser marionete do inimigo de nossas almas, porque ele me amou primeiro. Portanto, eu vou dedicar a minha vida, eu vou dedicar a minha história para que na minha intimidade eu venha acolher a minha salvação. Aleluia. Portanto, aquele que perseverar até o fim, não é por um ano, não é por 5 anos, é até o fim, até o último suspiro de vida, até a última batida do coração, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir. Então, aqui, eu termino essa mensagem apenas recapitulando 3 lições fundamentais, assim, essenciais para a nossa caminhada. A urgência da separação. O cristão deve estar pronto para abandonar ambientes e hábitos que comprometam sua fé. Lembre-se de Jeremias iniciando, dizendo, fugirem. Deve se comprometer, manias, sabe, essas peculiaridades na vida do ser humano que a gente acaba adotando. Tenha consciência se isso não te distancia de Deus. Tenha consciência de que algo no seu caráter, na sua característica, se realmente isso te aproxima de Deus ou te distancia dele.
Então, se separe a sua mente, o seu coração, a sua consciência e a sua aliança com Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, Ele investiu em nós, e assim nós cremos que a nossa dedicação, a nossa vida é pautada por isso, separação das coisas impuras. 1 Coríntios 6, verso 12, tudo me é lícito, mas eu não vou deixar que a ganância, que a soberba, que a avareza, que a raiva, a ira venha dominar o meu chamado. O meu chamado, que é um chamado de paz, esperança e de salvação. Porque tudo isso ocorre aqui, ó, a mentalidade. A mentalidade do Espírito é vida e paz. E nós desejamos, e vamos cultivar dia após dia a paz de Cristo Jesus em nossa intimidade. Quando o mundo cai ao meu redor, os braços do Pai nos seguram. E quando o mundo cai, quando o mundo tenta nos afrontar, nós sabemos em quem podemos repousar. Sabemos em quem podemos confiar. E não se acomode. Não se acomode. Está tudo bem na minha vida. Quando tudo parecer alegre, feliz, favorável, busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Mostre que você é grato. Mostre que você é íntimo, é íntima. E fazendo assim, sem buscar fama, sem buscar interesse próprio, tenha certeza que Deus vai me cobrir com coisas inigualáveis. Pode o mundo me afrontar, mas eu tenho a certeza da glória que há de me ser revelada é infinitamente superior do que eu possa enfrentar nesse mundo. As dores do mundo podemos suportar. As dores do abandono, as dores que são geradas por pessoas que não entendem, ou até mesmo não concordam com a sua trajetória com Deus, que não concordam com certas decisões que você toma. Às vezes naquela reunião de família que está todo mundo te esperando. Mas por quê? Mas por que a tia não veio? Por que a nossa amiga não veio? É porque ela está buscando ter um relacionamento sério com Deus. E Deus é tão maravilhoso, é tão misericordioso, que Ele sabe o que faz. Ele sabe o que tira. Ele sabe os ambientes que você não pode associar. Ele vai te dando esse alerta. Pois Jeremias teve essa sensibilidade e profetizou: olha, foge, cada um vai tomar conta da sua vida, cada um vai tomar conta daquilo que tanto semeou ao longo da sua história. Porque aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nós não podemos ser levados por tamanha loucura para buscar reconhecimento, fama, status, enfim, vamos buscar ser íntimo de Deus. Porque quando chegar o grande dia, Deus não vai perguntar qual o máximo de dinheiro que você acumulou, não, Ele vai perguntar como estão suas férias, como estão, o que você tem preparado para mim. Será que nós vamos ser realmente reconhecidos por Deus por aquilo que conquistamos, por aquilo que tanto batalhamos, por aquilo que tivemos uma atitude piedosa, temente e santa diante de Deus? Fique atento, Deus. Fique atento. Separe, guarda o teu coração, porque dela procede toda a saída do caminho. Porque dela procedem todas as suas decisões. E que daqui para frente, e sempre, as nossas decisões venham exaltar o nome de Deus. Venham fazer o nome de Cristo em nossa vida a nossa porção, o nosso sustento e a nossa referência. Muito obrigado.